Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 22 de junho de 2012. Estamos juntos há 131 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o capítulo 16 de Romanos, que na verdade já estudamos no dia de ontem. Então, como anunciamos ontem, hoje vamos fazer uma revisão completa da carta de Paulo aos Romanos. Hoje estou com a Bíblia fechada, porque vou tentar ver com você tudo aquilo que a gente se lembra da carta aos Romanos, fazendo então uma retrospectiva, uma revisão geral de tudo aquilo que nós estudamos. Nós dissemos que Paulo estava no fim da terceira viagem missionária. Havia passado pela Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia, recolhendo ofertas que ele havia mandado separar para socorrer os cristãos pobres na Judéia. Estava já em Corinto, depois de ter mandado a sua segunda carta aos Coríntios e resolvido o problema da oposição que estava se levantando contra ele ali. E de Corinto, recolhendo aqueles valores, preparando-se para partir com os irmãos que o acompanhariam até Jerusalém levando essa oferta, Paulo já escreve à igreja em Roma, preparando aquilo que seria a sua quarta viagem missionária, de acordo com aquilo que ele planejava. Paulo então vai escrever àqueles irmãos que não o conhecem. Embora ele mencione muitas pessoas de seu conhecimento no capítulo 16, a grande maioria da igreja não o conhece porque ele não havia visitado a igreja ainda. E ele diz isso no capítulo 1. Então é necessário que Paulo apresente os seus planos, peça auxílio financeiro, hospedagem, peça apoio logístico e também apresente a mensagem do evangelho que ele prega, porque, como temos indicação, por exemplo, no capítulo 3, verso 8, há algumas pessoas que o caluniavam e que distorciam as suas palavras. Então era necessário que Paulo fosse muito claro na exposição do evangelho que ele pregava. É por isso que essa é uma das cartas mais claras do Novo Testamento quanto à exposição do plano de salvação. E ao seu lado, também tão clara assim, está a carta de Efésios, e é por isso mesmo que são essas as duas cartas que nós normalmente mais estudamos e cujos versículos nós mais decoramos quando, por exemplo, fazemos um curso de catecúmenos. No capítulo 1, portanto, Paulo se apresenta com uma saudação bastante comprida, muito mais comprida do que, por exemplo, a saudação que ele faz à igreja aos Tessalonicenses, que era muito próxima, muito conhecida dele, uma carta que ele havia escrito antes. Nessa saudação, Paulo se apresenta como apóstolo dos gentios e chama aqueles irmãos de Roma da igreja, de igreja do Senhor Jesus, e os cumprimenta com a graça e com a paz, unindo desde o começo gentios e gregos num povo de Deus. Paulo diz que tinha muita alegria em saber que a fé da igreja de Roma era conhecida em todo o mundo, que aquela era uma igreja famosa e que ele até então não tinha podido ir visitá-los por falta de tempo e de oportunidade, mas que ele era devedor de anunciar a mensagem do evangelho ao mundo todo e que estava pronto a ir até Roma. Ele não se envergonhava do evangelho, essa é uma parte importante do capítulo 1, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego. Novamente ele está unindo os dois grupos aí. Ele então diz que o justo viverá pela fé e lança o alicerce da doutrina da justificação pela fé, citando Abacuque. E esse versículo, capítulo 1, verso 17, foi o verso descoberto por Lutero na Reforma Protestante e que deu origem a toda essa tradição da Igreja Reformada da qual nós somos herdeiros. A seguir, no capítulo 1, Paulo mostra como os gentios precisavam ouvir a mensagem da qual ele não se envergonhava, porque, embora Deus tivesse se revelado na natureza, seus atributos, sua majestade, sua glória, os gentios recusaram essa revelação, anularam-se no seu entendimento, no seu raciocínio pecaminoso e caíram em idolatria, em imoralidade sexual e em diversos vícios e estavam, portanto, sujeitos à ira de Deus. Chegamos assim ao capítulo 2, onde Paulo mostra que os judeus também estavam necessitados de ouvir a mensagem do Evangelho, porque embora muitas vezes julgassem as outras pessoas, também cometiam pecados que eles mesmos costumavam condenar. Eles estavam igualmente sujeitos ao julgamento de Deus, que julga as pessoas de acordo com o conhecimento que elas têm. Os gentios seriam julgados porque Deus deu a eles conhecimento na revelação geral, na natureza. Os judeus seriam julgados porque Deus deu a eles conhecimento na lei de Moisés. E nenhum dos dois grupos obedeceu suficientemente a Deus para que fosse considerado inocente ou justo diante de Deus. Todos eram pecadores. Ninguém obedeceu de maneira perfeita à vontade de Deus. No capítulo 3, então,
Paulo mostra que não há nenhum justo, nenhum sequer, que todo mundo pecou, todo mundo se desviou da vontade de Deus, e então reúne todos os povos, judeus e gentios, debaixo da condenação. Todos pecaram e carecem da glória de Deus e são justificados pela fé. No capítulo 4, Paulo se antecipa a uma objeção que provavelmente os judeus iriam levantar. Mas Paulo, nosso povo sempre foi obediente à lei de Deus e por isso sempre foi aceito. E Paulo vai dizer não, nosso povo sempre foi justificado diante de Deus por crer. A obediência era uma consequência disso. Paulo ilustra isso com o exemplo de Abraão, que, segundo o relato bíblico em Gênesis, creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e muito tempo mais tarde recebeu os mandamentos e entre eles o da circuncisão. Então Paulo, a partir do exemplo de Abraão, demonstra que os cristãos, aqueles que são de fato do Senhor, são justificados pela fé e não por obras. Tendo deixado isso muito claro, capítulo 5, verso 1 começa: justificados, pois, mediante a fé. Paulo passa a tratar das consequências dessa justificação. O que é a justificação? É Deus olhar para mim e para você e considerar que nós somos justos. Quais são os efeitos imediatos disso? A primeira parte do capítulo 5 diz que agora nós estamos em paz com Deus. A ira de Deus, que Paulo havia mencionado nos capítulos 1 e 2, com relação à demonstração da condenação de Deus sobre o pecado da humanidade, da reprovação de Deus, essa ira havia sido removida por conta da justificação pela fé. E agora, quem foi justificado pela fé em Jesus, seja grego, seja gentio, seja judeu, essa pessoa agora está em paz com Deus e foi reconciliada. Esses são os dois maiores efeitos que Paulo destaca na primeira parte do capítulo 5. Na segunda parte ele menciona que a condenação do pecado entrou no mundo por conta de um homem, Adão. E a justificação também entrou por conta de um homem, Cristo. Enquanto Adão desobedeceu, Cristo obedeceu. Adão trouxe a morte, Cristo trouxe a vida. E assim é que Deus nos justificou. Paulo agora, no capítulo 6, vai começar a antecipar a novas objeções que surgiriam a partir desse ensino. Primeiro momento, se Cristo pagou tudo, se Cristo sofreu no meu lugar, posso pecar o quanto eu quiser para deixar a graça de Deus mais evidente? E a resposta é enfática: de modo nenhum. Ele vai explicar no capítulo 6 que quem foi unido a Cristo pelo batismo morreu para o pecado, que já não vive mais para si. Então, a metáfora que Paulo usa ali é: você morreu para o pecado, você não deve viver pecando. No capítulo 7, vem uma outra questão que Paulo se preocupa em combater. Então, Paulo, se nós somos justificados pela fé, a lei de Deus nunca serviu para nada? E Paulo vai dizer: cuidado, não tente se aproximar da lei para obedecê-la, imaginando que assim você vai ser justificado. Nesse sentido, você morreu para a lei. Não tente se aproximar dela para obter justificação. A lei é uma coisa boa, santa e justa, mas ela foi dada por Deus para mostrar o quanto você é pecador, para levar você em direção a Cristo, e não para você tentar obedecê-la e assim obter a justificação diante de Deus. O mandamento é bom, mas principalmente mostra o quanto eu sou pecador. E nessa parte, portanto, do capítulo 7, numa seção que é sujeita a várias interpretações, mas que nós expusemos aqui a nossa interpretação a respeito desse assunto, crendo que ela é a correta, Paulo vai mostrar que, mesmo regenerado, ele tem no seu corpo uma luta, porque os seus membros obedecem ainda à lei do pecado, embora a sua mente, embora o seu espírito queiram obedecer à lei de Deus. Ele se sente, inclusive, um homem desventurado por conta dessa luta que o acomete. E termina o capítulo 7 com um clamor: quem me livrará do corpo desta morte? E também com um brado de vitória: graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí então no capítulo 8 Paulo passa a dizer que agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque eles foram libertos desta vida em que se tenta obter o favor de Deus pela obediência à lei. E na verdade agora nós fomos chamados por Deus para uma nova vida de vitória no Espírito Santo. Nós agora mortificamos a nossa carne pelo Espírito e andamos em novidade de vida. Gememos ainda, como toda a criação, aguardando o dia da nossa redenção, sabendo que por enquanto ainda estamos presos a essa existência na qual o pecado ainda se faz presente, mas nós aguardamos um dia de completa purificação e desde já andamos em novidade de vida no Espírito Santo. Então Paulo
nos lembra de que nada pode nos separar do amor de Cristo, que aquilo que Deus começou a fazer em nós, Ele vai concluir, que se Ele nos elegeu, nos predestinou, Ele vai levar todo o processo de salvação a termo até a nossa glorificação. Então, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, e que nós somos mais do que vencedores. Com isso, então, a grande vitória, a grande conquista de Cristo em nosso favor nos faz justificados, nos faz livres da tentativa de obedecer a lei para agradar a Deus, porque Cristo é quem a obedeceu e agradou a Deus em nosso lugar, nos faz entender que não vivemos para o pecado, sejamos judeus, sejamos gentios, todos precisamos de Cristo e de receber essa mensagem pela fé. Capítulo 8 está concluído. Vamos agora aos capítulos 9 a 11. Nos quais o apóstolo Paulo agora se antecipa a uma nova pergunta. Paulo, tudo isso que você falou, por que Israel não recebeu? Então, nos capítulos 9 a 11, Paulo se dedica a falar sobre o povo de Israel. No capítulo 9, ele lamenta o fato de que a grande maioria dos israelitas, descendentes de Israel segundo a carne, havia rejeitado a mensagem do Evangelho. Diz que se ele mesmo pudesse, que ele se anularia, que ele se faria maldito em favor dos seus irmãos. E explica que desde o tempo do Antigo Testamento sempre houve um Israel espiritual dentro de um Israel carnal. Paulo ilustra isso mostrando que Abraão teve Ismael e Isaac, mas Isaac foi o escolhido. Que Isaac teve Jacó e Esaú e Jacó, mas que Jacó foi o escolhido e Esaú não. E que isso sempre dependeu da soberania de Deus e da eleição de Deus. E no capítulo mais claro da Bíblia sobre predestinação, que é Romanos 9, Paulo explica isso. No capítulo 10, Paulo continua a falar que os judeus não alcançaram essa justificação de Deus pela fé, também porque buscaram uma justiça própria, uma justiça que eles entendiam que era dada segundo a obediência da lei e não segundo o método de Deus, que era a justificação em Cristo. Paulo chega a dizer que o fim da lei é Cristo, ou seja, que a lei apontou para Jesus, um assunto que ele já havia introduzido no capítulo 7. Mas que, então, os judeus não entenderam isso. Tinham zelo por Deus, mas não tinham entendimento. E que era importante pregar essa mensagem aos judeus, porque a salvação vem pela fé, mas haveria de existir pessoas que levassem essa mensagem para que eles ouvissem, crescem, invocassem o nome de Deus e então fossem salvos. No capítulo 11, o apóstolo Paulo mostra como a rejeição do povo de Israel serviu aos propósitos de Deus. Quando Israel rejeitou a mensagem, conforme nós lemos lá no livro de Atos, Paulo, Barnabé, os demais missionários da igreja primitiva se dirigiram a pregar essa mensagem aos gentios. Os gentios creram. E então, como diz Paulo lá no capítulo 11, muitos dos judeus veriam que a bênção de Deus se espalhou aos outros povos e perceberiam a perda, perceberiam o quanto estavam fora do propósito de Deus, e então, a palavra que Paulo usa ali é enciumados, iriam também se arrepender e receber a mensagem do Evangelho. Paulo explica isso com a figura de duas oliveiras, uma oliveira cultivada, que é o povo de Israel, e uma oliveira brava, que é o povo gentio. A oliveira cultivada estava sendo preparada para receber o Messias, mas muitos dos seus ramos não o receberam, então foram cortados. A oliveira brava não estava preparada, mas ainda assim recebeu. E muitos dos seus ramos então foram enxertados na oliveira cultivada, como se os gentios então agora aproveitassem da bênção que foi anunciada através do povo de Israel. Vários dos ramos da oliveira cultivada que haviam sido podados, enciumados, percebendo que agora estavam fora, creram e então foram novamente enxertados. E esse foi o propósito de Deus para conduzir todo o seu povo de Israel, o verdadeiro Israel espiritual dentro do Israel físico, à salvação. Esse também é um texto bastante polêmico, mas é assim que nós interpretamos o capítulo 11 de Romanos. Depois de tudo isso, então, Paulo termina dizendo, viu quanta coisa Deus fez em sua soberana determinação para trazer salvação ao mundo? Como Deus usou tudo isso para salvar pecadores? E Paulo encerra esses 11 capítulos doutrinários com um hino de louvor a Deus, que nos é bastante conhecido. Ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. A partir do capítulo 12 entra a sessão prática. Ele fala assim, eu peço a vocês, eu rogo a vocês, pois... Então, isso tem a ver com o que foi dito nos 11 primeiros capítulos. Eu rogo a vocês, pois,
pelas misericórdias de Deus, ou seja, pela salvação de Deus que te alcançou pela misericórdia divina. Que então vocês façam o seguinte. Capítulo 12. Apresentem a Deus seu corpo e sua mente, apresentem à igreja seus dons, apresentem ao mundo hostil ao Evangelho o amor que vence o mal com o bem. No capítulo 13, apresentem às autoridades o tributo, a honra, o respeito, apresentem à humanidade como um todo o seu amor, sabendo que Jesus Cristo está às portas. Capítulo 14 e primeira parte do capítulo 15. Apresentem aqueles que são fracos na fé, débeis na fé, que têm a consciência mais suscetível a certas coisas, que a palavra de Deus não aponta necessariamente como corretas ou incorretas. Se há algum irmão com entendimento diferente, se nessa convivência de judeus com gentios, há gente que ainda se vê levado a cumprir a lei de dieta, a lei de calendário, que haja respeito, que haja unidade na igreja, que haja amor, que haja acolhimento para com aqueles que pensam diferente. Esse é o assunto do capítulo 14 e da primeira parte do capítulo 15. Na segunda parte, Paulo termina expondo seus motivos. Foi por isso que eu escrevi a vocês, porque eu quero agora, depois de ter pregado desde Jerusalém até o Ilírico, que é depois da Macedônia, eu quero agora ir para a Espanha, quero passar por Roma, quero receber a ajuda de vocês, quero me congratular com vocês, e vou fazer isso assim que tiver terminado a minha obra de recolher a oferta da Macedônia e da Caia e levar a Jerusalém. Orem por mim! Lutem comigo, porque os rebeldes da Judéia podem querer me trazer problemas. E de fato vão trazer, a gente vai ver isso logo logo. E então Paulo termina a carta aos Romanos fazendo uma grande saudação a muitas pessoas. Ele recomenda Febe, que provavelmente foi a irmã que levou a carta até a igreja de Roma. Ele recomenda Priscila e Áquila, ele manda saudações a Priscila e Áquila, que o ajudaram em Corinto fazendo tendas, que estiveram com ele em Éfeso e receberam Apolo ali, e nós não sabemos como, acabaram voltando a Roma, de onde tinham sido expulsos alguns anos antes por um decreto do imperador, e foi assim que eles foram parar em Corinto inicialmente. Paulo também nos apresenta ali Tércio, que é o seu amanuense, a pessoa que escreveu a carta a pedido de Paulo, diz que está hospedado na casa de Gaio, e então essa é também uma das evidências que temos que Paulo estava em Corinto quando escreveu, e termina com uma doxologia apresentando a Deus toda a honra e toda a glória. Essa é a grande essência da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e eu espero que você tenha compreendido essa mensagem como um todo. Eu não tenho ideia de quantos minutos eu já gastei aí, porque eu estou gravando agora, você já sabe. Mas eu espero que esse resumão traga a você uma boa compreensão bastante ampla a respeito daquilo que o apóstolo Paulo escreveu nesta epístola. Que Deus nos abençoe e que você se interesse cada vez mais pela compreensão da mensagem bíblica, para que você seja uma pessoa instruída na verdade do Evangelho e tenha elementos para propagar essa verdade com conhecimento, com profundidade, com propriedade. Que Deus abençoe a minha vida e a sua, em nome de Jesus, e até amanhã, se Deus quiser.